Olá, irmãos. Estamos mais uma vez aqui para estudarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical da classe Discipulado, a revista Conhecendo Jesus e o Reino de Deus, a nossa 13ª lição e última lição desse trimestre. E a lição de hoje que nós vamos estudar tem o título: A Igreja, uma expressão do Reino de Deus. Texto bíblico base é Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 18, que diz o seguinte. Versículo 13. E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou o seu discípulo dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Versículo 14. E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Versículo 15. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? 16. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Meditação. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Aleluia. Então, irmãos, o comentário, o assunto é sobre igreja. Uma expressão do reino de Deus. Uma expressão forte. Muitas vezes as pessoas estão na igreja, congregam há muito tempo, dizem que fazem parte de uma igreja, de uma certa igreja, denominação, mas nem sabem que igreja é essa. Qual o objetivo dessa igreja? Se eles estão realmente firmados, essa igreja, naquilo que Jesus colocou. Se estão certos, na igreja certa, correta, não estão, talvez estão em dúvida. E desconhecem esse assunto sobre igreja. Mas hoje vamos estudar mais a fundo o que significa essa igreja. A igreja de Cristo. A igreja que foi comprada com o seu próprio sangue. A igreja de Deus, a igreja do Senhor, que é poderosa na terra. A igreja aqui na terra, ela é militante. No céu será triunfante. Mas ela desempenha um papel fundamental aqui na terra, irmão. Uma instituição poderosa, fundada pelo próprio Senhor. Tanto que nós lemos no último versículo que fala assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Já é uma promessa da palavra que as portas do inferno não prevalecerão contra as portas da igreja. É uma instituição poderosa, bem firmada. Firmada em Deus, firmada em Cristo. O comentário de introdução fala assim: desde o Antigo Testamento, o Criador se valeu do matrimônio para exemplificar o seu relacionamento com o povo de Israel. Em o Novo Testamento, a realidade é a mesma. A intimidade do relacionamento conjugal é o exemplo mais apropriado na perspectiva do apóstolo Paulo, para traduzir a forma como se dá o tratamento de Jesus Cristo em relação à igreja. O apóstolo traça um paralelo entre a unidade do casal e as pessoas que acolheram a mensagem do Evangelho, e que por isso são membros do corpo de Cristo. Assim, para o chamado apóstolo dos gentios,
O paralelo entre o casal e Cristo e a igreja é perfeito, pois demonstra o quanto há similaridade entre ambas as relações. E se tratando de corpo de Cristo, é imprescindível que vejamos o que significa isso. Ou seja, quais as implicações do fato de sermos membros do corpo do Senhor. Uma vez mais, é Paulo que nos auxilia quando diz que, assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só, corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Em um corpo não há disputa, mas cooperação, pois os membros, órgãos, trabalham para o perfeito funcionamento do organismo. Esse é o assunto da última lição desse primeiro ciclo. Aleluia. Interessante, irmão, a colocação aqui sobre a igreja comparada a uma união conjugal. E eu já meditei muitas vezes a respeito da igreja, que existem muitas metáforas a respeito da igreja. Existem mais de 20, mas eu posso ler algumas aqui para os irmãos terem uma ideia. Algumas metáforas com relação à igreja. Por exemplo, a igreja como uma família do Senhor. A igreja como uma comunhão de crentes. A igreja como uma equipe de atletas. A igreja como o exército do Senhor. A igreja como o rebanho do Senhor. E a igreja como a escola de Deus. A igreja como um servo ou dispenseiro. A igreja como um mistério. A igreja como o campo ou seara do Senhor. A igreja como a noiva de Cristo. A igreja como a embaixada do Senhor. A igreja como a coluna e alicerce da verdade. A igreja como o santuário do Senhor. A igreja como a herança do Senhor. A igreja como a obra-prima de Deus. A igreja como a luz do mundo. A igreja como um pesqueiro do Senhor. A igreja como um caminho. Como um cadinho e como um caminho também. A igreja como o ramo de oliveira brava. Se fôssemos falar da igreja, teríamos muito assunto em consideração a cada tópico. O que é a igreja, o papel que ela cumpre em vários campos e setores desse mundo e em nossas vidas. Então a igreja como a noiva de Cristo. Aqui fala assim, algum comentário. Uma das metáforas mais atraentes da igreja é como a noiva de Cristo. Olha que interessante. Esta metáfora é usada por João Batista em João 3,29, pelo apóstolo Paulo em Coríntios e Efésios, e também pelo apóstolo João em Apocalipse. Existe uma forte relação entre esta metáfora e da igreja como o corpo de Cristo. As seguintes aplicações podem ser extraídas da analogia da igreja como a noiva de Cristo. Primeiro, ela fornece um padrão para o relacionamento entre os maridos e as esposas cristãos. Segundo, as esposas devem ser submissas aos seus maridos, como a igreja se sujeita a Cristo e os crentes uns aos outros, Efésios 5, 21 e 22. Isso não se deve ao fato de a mulher ser inferior, menos digna ou menos capaz. A responsabilidade pela liderança espiritual no lar deve ser estabelecida. Portanto, essa responsabilidade é designada ao marido, que a desempenha com o apoio indispensável da esposa e mãe. Terceiro, os maridos devem amar as suas mulheres como Cristo ama a igreja, como amam a si mesmo e até ao ponto de morrerem por ela. Efésios 5, 25 e 29. Se marido e mulher obedecerem a esse padrão, ninguém fica em desvantagem no relacionamento conjugal. Essa figura, quarto tópico, essa figura retrata o grande amor que Cristo tem pela igreja como a sua própria noiva, e que a igreja experimenta aguardando a vinda do noivo. Aleluia. Então, irmão, a igreja do Senhor, comparada à noiva,
Tamanha é o amor que Deus tem pela sua igreja, comparando a um casal que se ama muito um ao outro e se entende muito bem. Nessa metáfora, nós vemos como a igreja do Senhor é importante e que devemos cuidar bem dela, porque um dia vamos ter que apresentar essa igreja ao Senhor. A Bíblia fala em Efésios, sem mancha, sem ruga, sem mácula, sem defeito algum. Uma igreja santa, linda, a noiva de Cristo. E nós temos que cuidar para nós não fazermos alguma coisa que venha desonrar essa igreja e assim desonrar o nosso Cristo. A igreja como o corpo de Cristo. A igreja é um corpo de Cristo, certo? Por quê? Apesar de a organização criteriosa, dirigida pelo Espírito, ajudar a igreja a levar a termo a sua missão, a igreja não é por natureza uma organização, irmão, mas sim um organismo. A igreja é um organismo. A igreja é um ser vivo. Anote bem isso, irmão. A igreja é um ser vivo. Muitas vezes nós cantamos na igreja: essa igreja é viva, ela tem poder, o inimigo luta, mas não vai vencer, porque a igreja é viva, o Senhor ressuscitado vivo está no meio dela. Então a igreja é um ser vivo, cuja vida divina é provida pela habitação interior do Espírito de Cristo. Está escrito em Romanos 8, versículo 9. Olha que interessante. A igreja é um ser vivo, cuja vida divina é provida pela habitação interior do Espírito de Cristo. Romanos 8 e 9. Olha que benção. A relação vital com o cabeça, que é Cristo. Olha a relação que essa igreja tem com o cabeça. Depois de sua missão terrena, o Senhor Jesus subiu à destra do Pai. Mas num sentido real, ele continua no mundo. Jesus subiu à destra do Pai, mas num sentido real, ele continua no mundo, manifestado através do seu corpo, que é a igreja. A igreja. Paulo expressa essa relação como segue: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Interessante isso. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, mediante o qual ele cumpre sua missão terrena, a plenitude de Cristo. Os dois últimos versículos do Evangelho de Marcos expressam dramaticamente a relação entre Cristo e a igreja. De fato, o Senhor Jesus, depois de ele ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que seguiam. Marcos 16, capítulo 16, versículo 19 e 20. Jesus voltou ao Pai, mas pouco antes de partir prometeu: e eis que estou convosco todos os dias. Ele está conosco como cabeça, como a cabeça fica com o corpo. Ele continua trabalhando na terra, mais poderosamente do que antes. Olha que interessante isso aqui, ó. Eis que estou convosco todos os dias. Suas palavras de peso antes desse assunto ao céu. Ele está conosco, como a cabeça fica com o corpo. A igreja não está sem cabeça, ela tem um cabeça que é Cristo. Jesus é o cabeça da igreja. Ele continua trabalhando na terra, mas mais poderosamente do que antes. João 14, versículo 12. Os membros da sua igreja são os seus braços. Nós que somos membros, somos seus braços, pernas e boca. Entendeu isso, irmão? Você que faz parte da igreja, faz parte desse corpo. Você é o braço, cabeça é Cristo. Você é o braço, as pernas e a boca.
A igreja é a extensão do Senhor Jesus Cristo. Jesus expressou esta relação com uma metáfora diferente em João 15. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, versículo 5, muito conhecido esse versículo. Os ramos são para a vide, o que o corpo é para a cabeça. De fato, os ramos são o corpo da videira. Da mesma forma que os ramos da videira produzem fruto, a obra de Cristo no mundo deve ser executada pelo corpo da igreja. Mas assim como os ramos são inúteis quando separados da videira, o corpo também nada pode realizar sem a vida e a orientação do cabeça, que chama-se o Senhor Jesus Cristo. Portanto, temos que trabalhar em unidade. Amém? Mais um comentário aqui. A igreja, uma expressão do reino de Deus. O projeto do reino de Deus, desde a primeira lição, ficou claro que apesar de o Criador amar a humanidade, esta lhe virar as costas. Tendo ele então eleito um povo que a partir do chamado de Abraão formara para levar a sua mensagem a todas as nações, como esse povo, apesar de ver tudo que é a Deus, resolveu igualmente virar as costas para o Criador e exigiu um exclusivismo que nunca fez parte do plano original para eles. Fez-se então necessário que o próprio Deus tomasse uma iniciativa inusitada e enviasse o seu Filho, o qual se tornou humano e viveu integralmente tudo o que o Criador planejou para que Israel fizesse com isso, influenciasse a humanidade. Lamentavelmente, nem com essa atitude divina Israel se arrependeu. Antes, por causa da revelação do projeto do reino, e deste não ser necessariamente como a expectativa judaica a concebia, Jesus foi o alvo de uma conspiração orquestrada pelos religiosos de seu tempo. Não obstante, com o mestre inicia-se o reinado de Deus, pois ele cumpriu a vontade do Pai, servindo a humanidade. Deus tinha um objetivo com o seu povo, o povo escolhido, o povo da promessa, o povo hebreu, de formar uma nação que desse um testemunho, que existe de uma forma tão maravilhosa que o mundo inteiro seria atingido. Mas ao contrário, eles viraram as costas para Deus, isso foi um grande erro, tornaram-se soberbos, se acharam os escolhidos, os preferidos, os santos, os verdadeiros, mas ninguém se comparava a eles, e aí não era esse o plano de Deus. Deus teve que tomar uma atitude, enviar o seu próprio filho para cumprir essa missão, porque o seu povo não estava conseguindo fazer isso. Então por isso ele veio, para estabelecer a sua igreja, e fazer a sua vontade, e mostrar a todo mundo, inclusive o seu próprio povo, qual era o objetivo do seu Deus, do seu Pai, para com o seu povo, e para com todos. Aqui fala a ampliação do alcance do reino de Deus. Com a rejeição do Filho de Deus por parte de Israel, até o Filho de Deus foi rejeitado. Olha só. O plano de um povo que serviria de exemplo, servindo ao mundo todo, acabou oportunizando ao próprio Criador que através de Jesus Cristo alcançasse diretamente qualquer pessoa que humildemente acolha a palavra do Evangelho. É interessante as epístolas gerais. As epístolas gerais, 1º, 2º, 3º João, são epístolas gerais. E o Evangelho de João, ele usa um termo, por exemplo lá, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. Mas a todos quantos receberam. João 3,16 fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus estabeleceu aí um plano através de Cristo, que a partir de agora, através de Cristo, da sua vinda, todo aquele que aceitasse o Evangelho, a sua palavra, a pessoa de Cristo, entendesse a sua mensagem, podia ser qualquer nação, não só o povo hebreu, mas qualquer nação, povo, tribo, que aceitasse, lhe seria aprazível, lhe seria recebido, não seria tirado fora, não seria rejeitado. Aí abriu-se oportunidade para todos os povos. Então, irmão, o que aconteceu é que, graças a Deus, que Deus tem um plano sempre para alcançar todas as pessoas. Que a Bíblia fala que Deus quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade para serem salvos. Timóteo fala, 2,4, que Deus quer que todos se aproximem de Deus, ouçam a palavra e se convertam. Ele não quer que ninguém se perca. O que Deus fez? Como é que ele formou a igreja? Ele pegou o povo hebreu, alguns, né, da linhagem da promessa, que ouviram a mensagem de Jesus e aceitaram, e pegou o povo gentil, aqueles que foram ouvindo também a palavra, que ouvindo a palavra e sendo salvo, e desses dois povos fez um povo só, que é a igreja do Senhor, a igreja do Deus vivo. Aleluia. A mensagem dos seguidores de Jesus. Jesus mandou aos seus seguidores que pregassem o evangelho em todo o mundo. Mateus 28, 19 a 20. O que é o evangelho? Olha que pergunta. Não se trata do discurso, ou de uma religião, mas de um novo tempo, que através da pregação do evangelho, boas novas, o anúncio desse novo tempo tornasse conhecido, pois já chegou e é projetado e executado pelo próprio Deus. Aleluia. Deus não viu outra maneira de salvar o mundo a não ser através do seu Filho e através da sua mensagem. A palavra da salvação parece loucura para aqueles que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Graças a Deus que Deus enviou-nos a sua palavra, enviou-nos o verbo vivo que é Cristo, que nos trouxe com graça e com verdade a sua palavra, para adquirirmos fé e aceitarmos a palavra com prazer e com alegria e sermos salvos. A natureza da identidade da igreja é igualitária. Há outro grupo que não mais baseado na nacionalidade ou etnia acolher a palavra do evangelho. Jesus Cristo denominou de igreja. Então, há outro grupo que não mais baseado na nacionalidade ou etnia acolher a palavra do evangelho. Jesus Cristo denominou-os de igreja. Então não fazia mais parte de etnia. Aquele que aceitou a palavra de bom grado, com prazer em seu coração, é denominado agora, faz parte da igreja, é a igreja do Senhor. Este é o composto de pessoas de todos os tempos, de todas as tribos e nações, pois não nascer da carne, nem do sangue, nem da vontade humana, mas da parte do próprio Deus. Quem acolheu a palavra do evangelho e faz parte da igreja, não deve reivindicar distinção, pois como o Senhor ensinou, somos todos iguais. Somos todos iguais, tá? Lembrando também, somos todos iguais e também importante, meu irmão. Ninguém se inferioriza na igreja, ninguém é melhor do que ninguém, somos todos iguais. O mesmo preço que Jesus pagou por mim, pagou por você, por todas as pessoas. Foi o mesmo preço, seu sangue vertido na cruz do Calvário. Somos todos iguais. Lembrando também o ensinamento do apóstolo Paulo, só um cabeça na igreja, que é Cristo. Nós somos membros, somos seus membros em particular. Serviçal. Se você quiser saber se aquela igreja é ou não é verdadeira, se ela realmente é uma igreja correta,
faríamos a seguinte pergunta. Eu perguntaria a esta igreja que eu congrego, ou que você congrega: quem é o fundamento dessa igreja? Se me respondesse, é tal pessoa, tal profeta, tal coisa, não teria sentido. Como tem muitos que têm se levantado por aí, muitos líderes religiosos. Mas a igreja verdadeira está baseada em Coríntios 3,11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, o qual já foi posto, que é Cristo Jesus. A igreja verdadeira é aquela que tem o fundamento, que é Cristo, que está fundada em Cristo, na sua palavra, nos seus ensinamentos, na sua doutrina. Essa é a igreja verdadeira que você pode confiar. Serviçal. Jesus instituiu a igreja para que ela seja uma extensão de seu ministério. E qual foi o ministério de Jesus? Servir as pessoas. Nós somos servos. Assim é que ele ensina-nos aqui, igualmente sirvamos. Qual é algo que as pessoas querem ser importante da igreja? Eu quero ser importante da igreja. Irmão, Jesus deu o exemplo. Se você quer ser importante na igreja dele, lave o pé do teu irmão, como ele lavou os pés dos discípulos. Lavou, enxugou. Falou assim: eu vos dei o exemplo. Muitas pessoas vêm para a igreja cheias de problema, né? Dificuldade, e você tem que ajudar aquela pessoa. Vem com os pezão sujos, tem que lavar os pés dele, e olha que pezão sujo. Mas é o trabalho da igreja, serviçal, estamos aqui a serviço, né? E a igreja também não é a galeria de homens notáveis, da seita dos engravatados, né? A igreja é um hospital também. As pessoas chegam curadas, quebradas, angustiadas, destruídas pelo inimigo. Nós temos que tratar essas pessoas. Elas chegam deprimidas, cheias de problemas, dificuldade. Nós temos que tratar essas pessoas. Comunitária. Não é sem propósito que a igreja é comparada a um corpo ou uma família, pois essa deve ser a sua natureza. A igreja do primeiro século assim viveu debaixo desse exemplo. Então a igreja também é denominada como uma família. Por isso que Jesus fala assim, a oração do Pai Nosso: a igreja é como a família do Senhor. Pai nosso que está no céu. Isso quer dizer o seguinte, que fazemos parte de uma grande família, onde nosso Deus é nosso Pai, e Jesus é nosso irmão mais velho. E nessa família temos normas santas. A missão da igreja. A missão da igreja, conforme instrui-nos o apóstolo Pedro, a missão da igreja como uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, assim como Israel o for, é anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. A representar o que significa ser governado por Deus, nada tendo com o domínio do mundo. Aqui aleluia, eu quero colocar para vocês aqui, que a igreja tem um objetivo primordial no mundo, que é pregar a palavra de Deus, dar testemunho. Amém? Falar do amor de Deus, do amor de tal maneira que as pessoas não conhecem. Porque muitas pessoas nem sabem que Deus ama eles. Nem sabem que Deus tem um plano na vida deles. Eles nem imaginam que Deus está preocupado com eles. E nunca sentiram esse amor. Eu pensava que Deus me odiava no passado, porque eu sofria tanto minha vida. Eu pensava, acho que Deus me fez e colocou nessa vida para me sofrer. Mas eu nem conhecia o amor de Deus. Mas quando eu passei a conhecer, porque alguém pregou para mim, abriu a sua boca e falou, eu comecei a entender, aí minha vida mudou. Minha vida mudou, meu sorriso voltou, hoje eu vivo na luz. Então, eu quero ler também aqui, irmão, o poder da igreja. Jesus é quem fundou e sustenta a igreja. A igreja é dele. Comprou com seu próprio sangue. A igreja não é de uma pessoa, não. De um patrãozão da igreja, não. A igreja é do Senhor. Jesus quem fundou e sustenta, e por isso ela é mantida pelo poder de Deus. Não é obra humana, nem propriedade de ninguém.
A igreja pertence ao próprio Jesus. Aqui fala assim, que a igreja também é a coluna e alicerce da verdade. Né? A igreja tem esse poder, essa missão, esse poder da palavra, a palavra que transforma. Né? Psicologia não muda o homem, cadeia não muda o homem, mas Jesus muda através da sua palavra. Aqui fala assim, a igreja como uma coluna e alicerce da verdade. A igreja sustenta a verdade do evangelho e eleva bem alto. A igreja sustenta a verdade do evangelho e eleva bem alto. Paulo escreveu ao Timóteo com relação à igreja, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade. Tá? No versículo seguinte, Paulo prosseguiu dando o que pode ser considerado como uma expressão doutrinária poética do ministério da piedade, amplamente usada na primeira igreja. Versículo 16. A igreja deve proteger a sã doutrina e elevá-la bem alto pela proclamação do evangelho, pela conduta exemplar. Coluna é algo que sustenta. A igreja tem que sustentar como coluna a verdade, a palavra da verdade. E o que significa baluarte da verdade? Baluarte quer dizer construção alta, sustentada por muralhas, aquilo que serve de defesa. Aleluia! Irmão, a igreja não é pouca coisa não. É coluna e baluarte da verdade e sustenta uma palavra poderosa que se cumpre em nossas vidas. Deus falou assim, coloquei a minha palavra acima do meu próprio nome, velo para cumprir. Se levantar contra a palavra de Deus é perda de tempo, é prejuízo em conta mesmo. Aleluia. Então, irmão, a igreja também é como a luz do mundo. Mas uma metáfora da igreja, como a luz do mundo. Por exemplo, no Sermão do Monte, Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Mateus 5,14. A figura da igreja como luz sugere o seguinte. Primeiro, olha, interessante aqui, os crentes que são os filhos da luz dão testemunho de Cristo, que é a verdadeira luz do mundo. Jesus é a luz que ilumina o coração do homem. O coração do homem está muito em trevas tão densas que pode até se apalpar. Mas quando a luz de Cristo entra, a treva se dissipa. 2. Então, Cristo que é a verdadeira luz do mundo. João 8,12. Aqui mais no tópico 2. Portanto, a luz do crente é uma luz refletida, como a da lua. Ele reflete a luz de Cristo. Aquela luz que está em nós tem que brilhar no mundo. Nós resplandecemos como luzeiros do mundo de treva. Efésios 5,14 diz, Cristo te iluminará. Literalmente, Cristo literalmente brilhará sobre você. Terceiro, o livro do Apocalipse chama as igrejas locais de candeiros. Apocalipse 1:20. Quarto, não importa quão abençoado seja ministrar uns aos outros. Os crentes não devem esquecer que sua principal missão é iluminar a escuridão do mundo. Mateus 5,16. 5. O testemunho do crente é duplo. Testemunho verbal e testemunho por obras. 1 Pedro 2,12. O testemunho do crente é duplo. É testemunho verbal e testemunho por obras. Tudo isso reflete o que nós somos de Deus. Amém? Então, irmão, para finalizar, aqui na conclusão,
Com a lição de hoje, você você teve a oportunidade de conhecer um pouco sobre a identidade da noiva do Cordeiro. Tal conhecimento está apenas começando, pois como parte desse povo, você se desenvolverá e certamente conhecerá ainda mais sobre o seu papel do reino de Deus. Bom é conhecer a nossa igreja, quem é a nossa cabeça, quem formou a igreja, quem instituiu a igreja, quem fundou a igreja e quem cuida dela. Amém? Aqui também fala sobre a igreja como uma embaixada do Senhor. Olha que só, interessante. Paulo disse, embaixador do Senhor. Sou embaixador em cadeias. Efésios 6:20. Ele também incluiu os crentes desta embaixada. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. 2 Coríntios 5:20. Várias aplicações podem ser feitas com esta imagem. Primeiro, somos embaixadores de nosso Rei, que nos envia numa missão divina de paz. Segundo, da mesma forma que o embaixador entregava os termos de paz da parte de seu soberano, Lucas capítulo 14, versículo 31. A igreja também anuncia ao mundo os termos da reconciliação com Deus, que são fé em Cristo e rendição a Ele, como o Senhor. O Senhor deu à igreja o ministério da reconciliação. Aleluia. Sabia, irmão? Se você ler lá em 2 Coríntios capítulo 5, 18 a 21, fala que Deus deu a nós o ministério da reconciliação, para as pessoas que não estão reconciliadas com Deus serem reconciliadas através de nós, tá? A palavra embaixada quer dizer deputação ao soberano. Embaixador, o título mais elevado de representante diplomático de um soberano ou de um estado junto a outro soberano ou estado. Deus nos deu, através da igreja, o ministério da reconciliação para as pessoas que estão afastadas de Deus, para se reconciliar novamente. Olha que poder Deus nos deu sendo igreja dele. E quem diz o pastor sempre, o pastor nos fala, nosso pastor, o Romano, Marcos Romano, de quem eu gosto muito, amo esse pastor. Ele fala que nós temos que estar na igreja, nós temos que ser a igreja. Muitos estão na igreja, mas saem dali, não estão nem aí. Mas nós temos que ser a igreja do Senhor. A igreja que proclama, que dá testemunho, que se importa com as almas. E acho que você entendeu, irmão. Muitas coisas eu poderia falar mais sobre igreja, mas não daria tempo, eu levaria muitas e muitas horas. Mas fique sabendo uma coisa: a igreja é um corpo. Não existe só a igreja de vida separada, não. A igreja tem que estar ligada um ao outro. Não faz parte desse corpo. Cada um, se um pequeno sente dor, todos sofrem. Todos são importantes. Até os mais pequenos devem receber maior honra. Tamanha a importância da igreja. E eu peço a Deus que abençoe a nossa igreja e todos vocês que fazem parte da igreja. Porque Ele vai vir buscar um dia a igreja, para estar com Ele para sempre, a noiva do Cordeiro, sem defeito, perfeita. Não podemos desonrar a nossa igreja, fazendo coisas erradas que vão só desonrar a igreja. Temos que zelar pela nossa igreja, porque é uma instituição maravilhosa. Bendito dia, irmão, que há 30 e poucos anos atrás eu era perdido, sem esperança, minha vida estava tão arrasada. Eu botei meus pés dentro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Central. Eu vi a palavra e aceitei Jesus. Minha vida mudou da água para o vinho. E hoje eu sou feliz. Minha família é uma benção. Meu trabalho, tenho alegria, tudo o que Deus me deu ali, nesse lugar maravilhoso que é a igreja. Nunca tinha sentido tanta alegria de estar num lugar tão maravilhoso que é a igreja do Senhor. E eu peço a Deus que você nunca afaste da igreja. Eu sempre digo aos meus alunos e volto a repetir: irmão, não se afaste da igreja.
meu irmão, minha irmã, jovens, o maior objetivo de Satanás é tirar você da igreja. Porque na igreja você está seguro. Se você sair da igreja, botar o pé para fora lá, ele te destrói lá fora. O próprio demônio um dia me falou na minha cara, no meu rosto: sai da igreja para nós ver. Não saio. Meu lugar é na igreja, estou plantado lá, esperando a volta de Cristo. E eu agradeço, irmãos, em nome de Jesus.